chacais do deserto, tudo bem? Estou aqui agora iniciando mais um ciclo de vídeos aqui do Fórum Conan o Bárbaro. Um vídeo que vai tratar especificamente sobre a passagem da Era Iboriana, que o Howard criou, para a Era Histórica, para o período histórico que nós conhecemos como Idade Antiga, relacionando, Howard, as raças, etnias, povos, grupos da sua era iboriana com as civilizações históricas do mundo antigo, porque ele vai explicar exatamente essa passagem. Então, vamos começar aqui com uma primeira parte na sessão aqui do fórum Pergaminhos de Esquelos. Então, enquanto eu tomo o meu café aqui na xícara do Dom Canecas, que tá quente, passa a vinheta aí do Pergaminhos de Esquelos. Olá, cães cimérios! Então vamos falar um pouco da era histórica em relação à era iboriana, né? A era iboriana, que é um período situado antes da história conhecida, um período histórico que não tem data para o Howard, sendo um período muito recuado, equivalendo a algum momento bem recuado da nossa pré-história, né? O que para nós seria uma pré-história, para ele haveria ali, depois do cataclisma que afundou a Atlântida e a Lemúria e as Ilhas Pictas se tornaram um novo continente da América, ali surgiu um período que ele chamou de Era Iboriana, onde os iborianos são hegemônicos, principalmente no oeste do continente nesse período. Bom, ele vai fazer uma relação entre a Era Iboriana e o período da história conhecida lá no final do texto The Iborian Age. E a partir disso eu vou criar esse vídeo aqui, vou fazer algumas explicações sobre como ele constrói, como Howard constrói essa passagem da Era Iboriana para a Era Histórica e quais os grupos que vão dando origem às civilizações que nós conhecemos. Bom, ele vai dizer que o início do fim da Era Iboriana acontece mais ou menos ali uns 500 anos após o auge do Império da Aquilônia, ou seja, mais ou menos 500 anos depois da era em que Conan governa a Aquilônia, porque Conan ele foi aquele sujeito que deu um primeiro passo para o Império da Aquilônia se tornar hegemônico no oeste. Vou ler aqui então um trecho de The Iborian Age. 500 anos mais tarde, né, a era de Conan, a civilização iboriana foi eliminada. 500 anos mais tarde do auge do Império da Aquilônia. Sua queda teve características peculiares, pois não ocorreu em razão de uma decadência interna, antes pelo crescente poder nas nações bárbaras, quais são Pictos, Cimérios e Nordheimer, né, a Exílios e Vanires, além dos Hircanianos, que vêm do leste. Os povos iborianos se viram derrotados quando suas culturas estavam no auge. Para tentar resumir, né, para que vocês entendam, vamos contextualizar então o que ele está dizendo. A Aquilônia, tal como o nosso Império Romano, né, do período histórico, ela, na sua época histórica, ela se torna um grande império, ela vai conquistando reinos iborianos. O Howard vai dizer que pela guerra ela ocupa diversos territórios. Território de Zingara, no ocidente, território de Argos, um pouquinho mais abaixo ali de Zingara, o território de Opir, um território mais rico entre os iborianos. Além disso, a parte ocidental de Shen é ocupada também pelos iborianos, que vão anexar seu império,
E o reino de Cote e da Coríntia se tornam estados tributários, ou seja, semi-independentes, mas que pagam impostos ao Império Aquilônio do Ocidente. A Aquilônia faz guerra com a Hiperbórea, mas não consegue dominar esse reino gélido e iboriano, mas faz guerra e passa a rivalizar cada vez mais. Já tinha uma rivalidade aí na época de Conan, passa a rivalizar cada vez mais com a Nemédia. A Nemédia que, para se defender, vai se unir a outros reinos também. Enquanto o Império Aquilônio se torna maior, a Nemédia faz acordos com outros reinos. Ela se liga à Britúnia e a Zamora, que não é um reino iboriano, né? Não é um reino iboriano, né? Ela se liga a esses e tenta também tirar a influência da Aquilônia sobre Cote. Ela tenta libertar Cote do jugo aquilônio, na medida que Cote paga impostos para o Império Aquilônio. Então nós temos no Ocidente, nós temos um império em ascensão, isso começa com Conan, mas ainda depois, né, do reinado de Conan, e uma Nemédia tentando se defender dessa ascensão imperial do reino da Aquilônia. Qual é o problema, né? Qual é o problema que surge aí? O problema é que esse império em expansão vai chamar a atenção dos bárbaros, assim como a Roma antiga chamou a atenção dos povos germânicos. A Aquilônia da Era Iboriana chama a atenção dos povos bárbaros. Quais são os povos bárbaros? Primeiro, os pictos. Os pictos, eles eram culturalmente atrasados em relação aos iborianos. Mas um sacerdote de Mitra chamado Arus vai até o rei picto, até um chefe picto chamado Gorm, e ele começa a ensinar elementos da civilização para os pictos. Obviamente que ele vai levar o culto a Mitra e o Gorm fica só observando. O Gorm permite. Claro que o Gorm pergunta também sobre tecnologias iborianas, sobre táticas de batalhas iborianas, à medida que o Arus ele é nemédio. Então o Arus vai levar o conhecimento do ferro para os pictos, vai levar algumas táticas de batalha civilizadas para os pictos, e o Gorm se faz de amigo. Aqui tem uma referência histórica. Provavelmente o Howard tenha feito a referência com o bispo Arius, que foi o sujeito que levou o cristianismo para povos germânicos. Então, Arius e Arus talvez seja a referência que o Howard está usando. É importante que os pictos passam a usar de táticas de batalhas e instrumentos tecnológicos dos iborianos e passam a conceder seus serviços aos iborianos. Os pictos, os chefes pictos, conhecedores agora das táticas iborianas, passam a oferecer seus serviços aos reis iborianos, que passam a aceitar os pictos em suas fileiras imperiais. Novamente, Howard faz uma relação, uma associação com a história. Por quê? Porque nós sabemos que na história antiga, os romanos, a partir do século 13 e 4 depois de Cristo, começam a aceitar em seus exércitos chefes germânicos, que por um tratado chamado Foedus, esses chefes germânicos se tornam generais a serviços do Império Romano, se tornam federatios. Vários generais germânicos famosos federatios estão na história. Teodórico, Alarico, Odoacro. O problema, conhecendo as táticas cada vez mais do Império Romano, os generais germânicos passam a conhecer as fraquezas de Roma. E são exatamente esses federátios que colocam fim e invadem o Império Romano. Alarico conquistou Roma, se eu não me engano, em 410 depois de Cristo, pilhou a cidade. Odoacro matou o último imperador, Rômulo Augusto. Ou seja, os iborianos, segundo Howard, fazem lá no passado da Era Iboriana aquilo que não deveriam ter feito, que os romanos fizeram posteriormente. Chamaram os pictos para suas fileiras. E o Gorm se aproveita disso para atacar o Império Aquilônio. E vai conquistar os territórios
do Império Aquilônio. Vai criar ali um grande Império Picto. A semelhança do Império Picto da época pré-cataclísmica nas ilhas, os Pictos então criam agora um Império Picto, não nas ilhas, mas no continente, nos territórios que eram o Império Aquilônio. Isso faz com que Cimérios e Nordheimers, empurrados por glaciações, também decidam iniciar suas marchas contra o Ocidente continental, descendo do norte para o sul. Olha que situação a gente tem. Ao mesmo tempo, enquanto isso está ocorrendo, do leste, além do Vilayet, vem quem? Os Hircanianos. Vendo a bagunça que está acontecendo com Pictos atacando a Quilônia e criando um império, Cimérios descendo, Nordheim descendo, empurrando os Cimérios, e vendo que os Iborianos estão se enfraquecendo, os Hircanianos também descem e começam a sua empreitada, agora em direção ao Ocidente. Guerras de pilhagens, pois eles são conhecidos também por isso. Olha o que o Howard vai nos dizer, vamos aqui fazer uma citação que é sempre bom. Então, novamente, nesse contexto, os Hircanianos marcharam vindos do leste. A retirada das legiões imperiais, né? As legiões imperiais, ele está falando aqui a Aquilônia, associação com legiões romanas, né? A retirada das legiões imperiais de Zamora, porque os aquilônios tinham derrotado os Nemédios ali em Zamora no momento anterior, foi seu estímulo. Zamora se tornou presa fácil dos ataques hircanianos, e o rei hircaniano estabeleceu a capital na maior cidade do país. Howard está usando a palavra país, né? Mas do reino de Zamora. Essa invasão partiu do antigo reino hircaniano de Turan. Turan é um reino imperial formado por povos de origem hircaniana, das praias do mar interior, o Vilayet. E depois o Vilayet vai se tornar o Mar Cáspio, parte do Mar Negro, com o cataclisma que dá fim à Era Iboriana. Porém, outro ataque hircaniano mais selvagem veio do norte. Hordas de cavaleiros bem armados cavalgaram ao redor da extremidade norte do mar interior, atravessando o deserto gelados, e entraram nas estepes, afugentando aborígenes e se lançando contra os reinos ocidentais. Ou seja, o Howard está dizendo que a situação é caótica, né? Devido ao enfraquecimento dos reinos e civilizações iborianas. Então, os hircanianos avançaram sobre Zamora, sobre Coríntia, sobre a Britúnia, chegaram até mesmo a Ciméria. Lá na Ciméria tem uma batalha sangrenta. O Cimério se une, os hircanianos estão se metendo lá na Ciméria, o Cimério se une. Lembra do que eu falei no vídeo anterior, né? O ritual da lança de sangue que une todos os grupos cimérios, e pau dos hircanianos. Os hircanianos não se metem na Ciméria, mas tentam. Enquanto isso, né, gente, o que está acontecendo? Os Nordheimers também estão vindo. E a Nemédia vai ser conquistada pelos Aesíris. Enquanto tudo isso está acontecendo, vai surgir na Nemédia um ramo racial sanguíneo, que é a mistura dos Aesíris que desceram e dos Nemédios. Os Aesíris vencem a Nemédia, tomam conta do reino da Nemédia e começam a misturar seu sangue com os Nemédios. Isso é importante. A partir de agora, falar de Nemédio é Nemédio Aesir, é Nemédio Nordheimer, tá? Os Aesíris Nemédios expulsam os hircanianos da Nemédia. Os hircanianos se metem lá, porque já conquistaram Zamora, Coríntia, Britúnia. Quando vão para a Nemédia, os Aesíris Nemédios vão lá e chutam os hircanianos da Nemédia. Então, o que a gente tem? Como é que é o mundo nessa época, segundo Howard? Citação dele. O mundo naquela época apresenta a seguinte imagem: um vasto império picto selvagem, rude e bárbaro, espalha-se da costa de Vanaheim, ao norte, até as praias do extremo sul de Zingara. Avança também na direção leste para incluir toda a Aquilônia, com exceção da Gunderlândia, né? A Gunderlândia ainda continua sendo independente. A província mais setentrional, que, como um reino à parte nas colinas, sobreviveu à queda do Império da Aquilônia e mantém sua independência. O Império Picto engloba também Argos, Opir, parte ocidental de Shem
e a extremidade ocidental de Shen e parte também de Kotte, parte ocidental de Kotte. Ou seja, nós temos aqui um contexto que é o seguinte, para a gente terminar esse vídeo de hoje. Império Picto pegando quase todo o oeste do continente. Nemédia tomada pelos Aesíris, uma Nemédia Aesir. Os Hircanianos conquistando os territórios perto do Vilayet e um pouco mais ao ocidente, mais especificamente a Britúnia, a Coríntia, foram expulsos da Ciméria. Nesse contexto, nós temos então a decadência da civilização iboriana. No próximo vídeo a gente continua de onde parou e aí começa a relacionar esses povos todos com os povos que surgirão na história conhecida. Então dá o like, não esquece de Dom Caneca, dá o like, ativa o sininho para o próximo vídeo e outros que nós vamos ter, se inscreve no canal e não esquece o nosso Apoia-se. O fórum está no Apoia-se, por R$2, R$5, R$10, muitos prêmios, participação no Whats, participação nas lives, participação em vídeos. Nos apoia, que a gente crescendo, vamos ter concursos, prêmios e até publicações se tudo der certo esse ano. Muito obrigado e até o próximo vídeo, cães hircanianos malditos.